Bom dia ou boa tarde a todos. Com essa palestra, Recursos Fitogenéticos, Sociobioeconomias Tradicionais e Novas Conectividades, eu gostaria, de modo complementar às outras apresentações que versam mais sobre a transformação de uma substância em produto, gostaríamos mostrar, a partir de uma perspectiva interdisciplinar, juntando antropologia, etnobotânica, etnoagronomia e ciência da gestão, quais são os aportes das bioeconomias tradicionais no âmbito do recém-movimento da valorização de produtos territorializados. Mas, primeiro, eu queria mostrar um quadro geral da estreita relação entre modos de uso da biodiversidade e povos indígenas. São em torno de 5 mil povos indígenas no mundo e 350 milhões de pessoas, representados por 350 milhões de pessoas. Eles ocupam, vivem, manejam 28% das terras emergidas. Ora, essas terras estão em muito melhor estado de conservação que as terras adjacentes, o que ressaltou o IPBES na sua reunião de 2019, é que tem que ter uma maior consideração, maior envolvimento dos conhecimentos tradicionais sobre as formas de manejar essa biodiversidade, e aqui pensamos essas contribuições em termos de bioeconomia. A palavra bioeconomia é utilizada segundo diferentes perspectivas, com alguns denominadores compartilhados. Ou da transformação de ativos biológicos em recursos econômicos, seja em inovações, obviamente, na base de modalidades sustentáveis. Essa questão da sustentabilidade não é recente, mas ela se inscreve hoje numa absoluta urgência ecológica. Um outro elemento compartilhado é o de um funcionamento em rede fundamentado em competências complementares, desde os produtores ou produto até o consumidor. São novas conectividades que podem ser reconhecidas também como inovações socioeconômicas, apesar da noção de inovação ser, em geral, mais atreladas a inovações técnicas ou tecnológicas. A bioeconomia combina sustentabilidade, inovação em saberes, conectividade, que forma um todo interdependente que, por sua vez, modela a relação economia-ecologia. Então, o objetivo desta apresentação é mostrar, através desses 5 tópicos, a diversidade das bioeconomias indígenas existentes, passadas ou em construção, as formas de gestão da biodiversidade que ela carrega e suas contribuições também monetárias ou não às economias locais, regionais ou nacionais. No entanto, a bioeconomia, termo forjado no início do século XX, ela tem uma dimensão histórica, não começa hoje, nem nos anos 2000, 2010. A existência de rotas entre os Andes e o sul do Brasil, rotas pela qual foram introduzidas, como a rota de Piabiru, trocadas variedades de milho, deixa pensar em intercâmbios econômicos fundamentados em outros produtos oriundos dos ecossistemas, seja nas regiões andinas, seja nas regiões atravessadas até o sul do Brasil. Na Amazônia também, diversas rotas conectam as Guianas com a região andina, passando do Rio Branco ao Rio Negro, ao Rio Jurubaxi, dependendo das estações do ano, ao Japurá, subindo os Solimões, conexões também possíveis com o Pacífico. E embora essas informações estejam bastante imprecisas, bastante fragmentárias, sabemos, no entanto, que objetos de miriti, urucu, raladores de mandioca, cestarias diversas, transitaram por essas rotas no século XVII. Então, tem toda uma
um comércio que é grande parte invisível, pouco falado, que já se estabeleceu antes e no início da colonização. Mais familiar é a noção de bioeconomia em torno dos recursos florestais que foi construída durante a colonização. Primeiro, as drogas do sertão, depois o extrativismo de muitas espécies que amarraram povos ameríndios e comunidades tradicionais em circuitos econômicos internacionais, gerando pobreza de um lado e monopólios do outro. É importante ressaltar que a atividade extrativista, seja nos anos 90, gerava em torno de 2,5 bilhões de cruzeiros novos, tendo como principais produtos, na ordem decrescente de importância, o açaí, a piaçava, erva mate, palmito, babaçu, e ainda gera hoje 1,6 bilhões de reais com os seguintes produtos: o açaí, que sempre lidera em peso econômico os produtos extrativistas, a erva mate, a cardaúba, a castanha do Pará, o babaçu, e que esse 1,6 milhões de reais representa o dobro do que é gerado pela exploração madeireira, segundo os dados do IBGE. Teve quase 2 séculos de exploração florestais que repousaram sobre 2 elementos centrais. Por um lado, os saberes locais, e por outro, uma estreita articulação da agricultura com esse extrativismo. Primeiro, tem que ver que são esses saberes tradicionais sobre a localização dos recursos, quer dizer, sobre sua ecologia, sobre suas dinâmicas populacionais, que permitiram essa exploração. Esse saber se construiu, provavelmente, em escalas menores de uso desses mesmos recursos, porém com finalidade doméstica. E esses saberes permitiram uma exploração globalmente sustentáveis do produto. Esse gráfico representa, em função da densidade dos indivíduos por hectares, a frequência de exploração por ano. Quer dizer, num fator de, segundo uma escala por 10, a seringueira é explorado umas 80 vezes por ano. Constitui um bem, quase uma estrada de seringa constitui um bem intergeneracional. Outras espécies frutíferas em geral, como cumaru, castanheira, andiroba, puxuri e várias palmeiras, são exploradas uma vez por ano. Outras são exploradas uma vez cada 10 anos. Copaíba, solvinha, piaçabeira, jauari. O ritmo de corte, segundo os saberes dos piaçaveiros, é mais ou menos de 7 a 10 anos para poder cortar de novo um pé de piaçaba. Eu estou falando da piaçaba da Amazônia, não da piaçaba da Bahia. E tem, claro, outras espécies, como pau-rosa, caucho, balata, maçanduba, sovão, cuja exploração se traduziu pelo corte, pelo abate da árvore e, então, com um forte impacto sobre o ecossistema. Tem que ver que não são apenas produtos que se exploram, mas ecossistemas florestais que se manejam com essa bioeconomia do extrativismo. Mas o extrativismo, uma atividade imposta de fora da comunidade, que deu lugar aos piaçaveiros, aos seringueiros, e de fora do país, pois imposta por outras potências econômicas, se manteve e se mantém graças à agricultura, em particular, à produção de farinha de mandioca. Vocês veem aqui os circuitos dos 3 principais produtos dentro do extrativismo: a farinha de mandioca, que permite a permanência dos coletores em o que se chama os fábricos, quer dizer, as longas temporadas impostas pelos patrões para explorar os produtos em regiões longínquas, muitas vezes durante várias semanas, vários meses, para os quais precisava um abastecimento em alimentos. A farinha podia ser produzida pelo próprio agricultor, coletor, ou por agricultores que vendiam
ou diretamente para o coletor, ou passavam por patrões. Outro produto que circulava era, obviamente, as mercadorias. Farinha e mercadoria constituíam o rancho. E, por fim, tinha outro produto, que era outro circuito, desculpe, que era o circuito dos produtos extrativistas. Mas a farinha, a agricultura sustentou, de uma certa forma, o extrativismo. Então, o quadro geral da bioeconomia representada por essa exploração dos recursos florestais associam os próprios recursos florestais manejados e recursos cultivados, plantados também. A associação de manejo de recursos não cultivados e cultivados. Eu queria ressaltar a importância, desculpe, dessas bioeconomias no contexto de hoje, com o reconhecimento nacional ou internacional. São dois exemplos que têm que ser levados em consideração, dois exemplos recentes. Uma parte, a exploração das sempre-vivas, aquelas florzinhas do cerrado, das famílias das eriocoláceas, as sempre-vivas, constituem parte da renda de comunidades de Minas Gerais que associam essa exploração com a agricultura tradicional. E esse sistema complexo, sistema agrícola tradicional dos apanhadores de sempre-vivas, foi reconhecida como patrimônio mundial agrícola pela FAO em 2019. O outro reconhecimento dessas novas bioeconomias se deu através do prêmio do BNDES das boas práticas de sistemas agrícolas tradicionais, que esse ano foi otorgado à Associação das Comunidades Indígenas do Médio Rio Negro, a ACIMIN, pelas suas boas práticas em termos de produção e comercialização de frutas secas. Isso foi em 2020. Está começando a ter um reconhecimento nacional e internacional dessas novas bioeconomias que não passam mais por atravessadores, patrões, regatões, mas que são impulsionadas pelas próprias comunidades com seus novos modelos de governança em torno desses recursos. Gostaria de dar dois exemplos desses produtos que integram e se transformam nessas novas cadeias produtivas. O primeiro é o açaí. O açaí, Euterpe oleracea, passou de um consumo local a um consumo internacional e hoje alcança um espaço de difusão comercial em mais de 70 países em todos os continentes. Em 2018, ele gerava 592 milhões de reais, o que é representado na curva vermelha com a escala à direita. Enquanto o valor total do açaí de cultivo alcançava 3,3 bilhões de reais. Sabendo que essa diferença entre açaí de cultivo e açaí silvestre é um pouco aleatória, já que há uma forte porosidade entre as duas categorizações. Entre 94 e 2018, o volume da produção de açaí, a curva azul com a escala à esquerda, do açaí extrativo, desculpe, quase dobrou, enquanto o valor do produto foi multiplicado por 10. Isso representa um investimento muito forte das comunidades, principalmente do Baixo Amazonas, no manejo dessa biodiversidade em sistemas agroflorestais, com apoio de várias entidades, Embrapa, etc. Os valores da exportação também aumentaram, mas são estatísticas muitas vezes subestimadas, uma vez que a informação fica diluída nos códigos do produto. Somente recentemente que o açaí teve códigos específicos que permitem, para a exportação, que permitem hoje identificar o produto. Essas mudanças são também mudanças culturais.
você vê que se mantém, se muda mais pouco o modelo de consumo do açaí no Baixo Amazonas, e que tem novas modalidades de consumo do açaí nos vários países de exportação. Assim como um estudante comentou, eu acho a fórmula muito bonita, o mundo quer consumir a Amazônia, mas não da forma como as populações amazônicas a consomem. Há a emergência de novos modelos de consumo desses produtos. Há também mudanças nas formas de manejar, já comentei brevemente isso, o açaí, passando de um modelo de recurso manejado a um modelo agroflorestal, mas tem que ver e estar muito atento que essa mudança de modelo de manejo implica também mudanças nas regras de acesso aos recursos e na governança dos recursos. Isso talvez seja um aspecto que não foi muito enfatizado. A outra espécie emblemática dessas novas bioeconomias é o guaraná. De fato, o guaraná é a planta emblemática do Sateremaué, povo indígena da região fronteiriça com o Pará, entre Amazonas e Pará, sobre a qual eles fundamentam a sua identidade. Ela é considerada como a planta que reforça a palavra, que reforça a circulação da palavra dentro da comunidade, e que é uma planta do bem-estar, da harmonia dessa comunidade. Ora, hoje, há múltiplos atores, o Sateremaué, a Embrapa, pequenos produtores do entorno da terra indígena Sateremaué, produtores de guaraná para a indústria de refrigerantes, que valorizam suas próprias representações, suas próprias imagens e, obviamente, seus próprios interesses do guaraná. O comércio do guaraná, ele remonta ao século XIX, pelos próprios índios, e ia até o Guaporé. Ao longo do século XIX, ele foi considerado como um produto terapêutico na Europa e comercializado antes de entrar no mercado dos refrigerantes. É uma longa história. Há um artigo que se chama O Guaraná, a máquina para remontar o tempo do Sateremaué. Com esse sucesso, ao Guaraná foi associada à imagem de um produto florestal e não de um produto cultivado. Isso mostrava uma ignorância, um certo desprezo das agriculturas indígenas, como que um produto que tem tanto sucesso podia sair de práticas agrícolas dos Sateremaué, dos indígenas em geral. Eu acho que é importante ressaltar isso, que houve talvez não houve um olhar detalhado da sociedade dominante sobre as agriculturas indígenas. É apenas faz um século que se começa a olhar verdadeiramente essas agriculturas. Hoje, a produção de guaraná do Sateremaué atinge o mercado internacional e recebeu a certificação de produto orgânico e, no caso da França, é vendida via uma rede de comércio justo. Então, essas bioeconomias tradicionais, elas operam através de novas conectividades, que colocam os produtores, os extrativistas, em contato com intermediários tradicionais, ou, vamos dizer, atravessadores, que colocam eles em contato com os consumidores finais, segundo circuitos curtos, que passa também por indústrias, e que depois desenvolve produtos acessíveis em vários tipos de infraestruturas, pontos turísticos, lojas especializadas, feiras, eventos, varejo, ou ponto de venda informal. Esse esquema representa, de modo muito geral, umas possibilidades de conectividades ligadas a esses produtos. E pegarei 2 casos agora de modo mais detalhado. O Baru e o Pequi. Vocês veem duas redes de comercialização que operam em torno desses 2 produtos, e aparentemente a rede do Pequi
parece mais complexa que a rede do Baru. Porém, as duas movimentam a mesma heterogeneidade. Aquela do Pequi parece apenas mais complexa, porque tem mais coletores representados por esses pontos laranjas, que no caso do Baru. Você vê que as conexões, a circulação do produto passa através de donos das terras, de colegas, de compradores, de fabricantes de máquinas, da indústria local, de associações, de movimentos também, que cada vez tem um papel mais importante, mas são essas novas conectividades que têm uma ancoragem geográfica também importante, que seria interessante cartografiar, que estão se constituindo em torno da valorização econômica de derivados desses produtos, tais como o pequi, o Baru, que é menos transformado, obviamente, que o pequi. Outro produto que repousa sobre um funcionamento coletivo, a criação de coletivos, se queria voltar para isso, é a diversidade que se encontra nas roças, por exemplo, neste caso do Rio Negro. A existência de uma diversidade de plantas cultivadas que dão sustento à alimentação, à soberania alimentar, repousa sobre o funcionamento de coletivo. Neste caso ilustrado aqui, são 154 espécies ou variedades levantadas em um conjunto de roça, de uma só agricultura, cuja presença resulta de trocas, doações, circulações de maneira mais geral entre essa agricultura e 42 doadores de plantas. Ela também deu plantas para outros. Quer dizer que, em todos os casos, o funcionamento, o manejo da biodiversidade em geral, assim, repousa sobre coletivos e não se realiza tanto na escala individual como muitas vezes é pensado. Outro exemplo de rede mobilizada é a castanheira. Nesse gráfico, você vê a associação dos intermediários com vários graus de processamento de produtos. No intermediário nível 1, castanha bruta, no intermediário nível 2 é a castanha seca, que passa para a castanha descascada, que é transformado em óleo alimentar, óleo bruto, etc. Outro tipo de conectividades que associa inovações técnicas com rede de circulação do produto. Por fim, um terceiro produto essencial na configuração da exploração dos produtos brasileiros é o caso do babaçu. O babaçu, que tem um valor reconhecido, estatístico, estabelecido, esqueci de quanto é, mas para as amêndoas que ele fornece, mas que tem um valor também para consumo interno, como uso doméstico, como combustível e outros usos internos à célula doméstica, extremamente importante. O valor monetário de toda a produção de derivados do babaçu no Vale do Mearim, no Maranhão, alcança cerca de 100 milhões de reais. É uma espécie priorizada nas políticas de produção de produtos da biodiversidade, justamente, da sociobiodiversidade, justamente com a castanha do Brasil. Mas se constata com estudos de campo que grande número de derivados do babaçu são ignorados nas estatísticas em pesquisas sobre produção extrativa. Isso é um novo campo de pesquisa que tem que ser desenvolvida, e como dar conta da diversidade desses produtos em termos estatísticos e da visibilidade para eles. Então, essas várias formas de manejo que abordei rapidamente nessa fala, ela levanta questões sobre quais novas modalidades de conservação dos recursos fitogenéticos têm que ser pensadas.
Será que há de integrar o cultivado e o não cultivado, o silvestre e o domesticado? Eu estou dando alguns exemplos desse gradiente nessas fotos com à esquerda, o camu-camu, que é uma planta que está sendo domesticada na escala de pequenas empresas e também na escala dos indivíduos. Aqui vocês têm um pé de camu-camu que veio lá da beira do rio, que é plantado, que é criado, de uma certa forma, perto de uma casa. Tem integração de plantas como o cacau-jacaré, cacau silvestre, que estão no mato, mas que integram a agrobiodiversidade cultivada. Tem plantas ruderais também, que faz objetos de pequenos comércios. Tudo isso levanta a questão de o que conservar, como apoiar essas formas de manejo e de comercialização dos recursos. Outra pergunta, será que há de considerar que os serviços prestados em termos de conservação dos recursos fitogenéticos e ambientais fazem parte das bioeconomias? Isso seria uma alavanca muito forte em termos econômicos de pensar esses serviços prestados pelas populações locais de conservação on-farm como fazendo parte das bioeconomias. E também, isso é uma questão mais operacional, temos que interrogar os impactos dessas novas bioeconomias sobre a diversidade genética das plantas exploradas, ou sobre as quais ainda não se tem elementos. Eu gostaria de concluir a partir de algumas considerações, ressaltando a diversidade das escalas das bioeconomias tradicionais, as complementaridades funcionais que vimos entre o monetizado e o não monetizado, entre o cultivado e o silvestre, a necessidade de investimentos científicos e econômicos. E eu acho que a questão dos saberes, das interfaces entre saberes locais e saberes científicos é uma das mais importantes a ser pensado. E, a respeito disso, eu gostaria de citar um trecho de um capítulo de Manuela Carneiro da Cunha, onde ela indica que precisamos encontrar uma forma para o conhecimento tradicional e o conhecimento científico viverem lado a lado, o que não significa que devam ser fundidos. Pelo contrário, seu valor está justamente na sua diferença. É preciso achar os meios institucionais adequados para, a um só tempo, preencher 3 condições: reconhecer e valorizar as contribuições dos saberes tradicionais para o conhecimento científico, fazer participar as populações que as originaram nos seus benefícios, mas, sobretudo, e essa é a mais complexa, preservar a vitalidade da produção do conhecimento tradicional. Acrescentaria que se trata de conservar não apenas a biodiversidade com as bioeconomias, mas que se trata também de conservar o que permitiu até agora sua conservação, seja os saberes locais, suas formas de produção e suas inovações, bem como as condições de bem-estar dos povos indígenas e das comunidades locais. Muito obrigada pela atenção. E, ao final dessa apresentação, eu gostaria de agradecer muito sinceramente à Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos pelo convite a participar desse congresso e, obviamente, fico à disposição para outros intercâmbios.